Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. E o campeão está de volta, já sabe que é por aqui que todos os dias damos notas aos protagonistas do mundo do desporto de 0 a 20 e analisamos aquilo que se passa no mundo do desporto. Para isso juntam-se a nós o Pedro Henrique, o Augusto Inácio, a Mariana Fernandes e também o João Pinto. Bom dia, como estão? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Ora, vamos analisar, obviamente, a campanha do Benfica. Ontem chegou ao fim com a derrota por 3-1 frente ao Barcelona, 4-1 no total das duas mãos. Vamos também dar um saltinho até a Liverpool, porque tivemos grande jogo na Liga dos Campeões. O Paris Saint-Germain, talvez contra as expectativas iniciais, está na próxima fase, está nos quartos de final. Liverpool, líder da Premier League, fica por aqui. E vamos ainda ao ranking, porque já sabemos que Portugal já não vai conseguir ir além do 7º lugar no ranking da UEFA e, portanto, já não vai conseguir assegurar mais uma vaga para a Champions de 2026-2027. Mas vamos primeiro ao Benfica. 3-1, uma derrota na Catalunha. E começo por ti, João Pinto, até porque ontem não te ouvimos, tendo em conta que estivemos a acompanhar aqui a moção de confiança do Governo e a queda do Governo, não tivemos uma emissão especial de desporto nos moldes habituais. João, a ideia que passa, não sei se concordas, é que o Benfica contra um Barcelona daqueles seria difícil tirar um bocadinho mais do que... Podia, talvez, ter dado um bocadinho mais. Mas é um Barcelona de um nível altíssimo. Sim, não há dúvida. O Lamine Yamal é um novo Pelé, aquela equipa joga muito para a frente, faz... Até a defender ataca, portanto é muito difícil. Era realmente uma montanha para ultrapassar. O Benfica teve um bocadinho uma hipótese quando há aquela expulsão na primeira mão, e eles ganharam-nos mesmo com 10, portanto foi aí que isto fugiu. Achas que foi o momento chave da eliminatória, o Benfica não ter pelo menos marcado uma ou duas oportunidades que fez na altura? Sim. Teve. Sim, acho que o Benfica podia ter ganho o jogo, não digo 5-1 como disse o Bruno Lage, mas podia ter ganho o jogo, ou podia no mínimo ter empatado, até porque seria justo. O que não quer dizer que o Benfica passasse. Eu acho que o Benfica, se ganhasse 5-0, a eliminatória não estava fechada em Barcelona, porque o Barcelona realmente é uma equipa fabulosa e tem jogadores extraordinários. Portanto, é muito difícil para o Benfica andar nestas andanças. Acho que chegámos ao nosso limite, tivemos um encontro de pares quando batemos o Mónaco, e depois, a partir daí, era a sorte do sorteio, a sorte do emparelhamento, e nós não tivemos sorte nenhuma, portanto, apanhámos com o Barcelona, fizemos o que pudemos, e não fizemos pouco. Portanto, eu acho que aquilo que o Bruno Lage fez, esta ambição que ele injetou no Benfica, acho que é a postura certa. Acho que é arriscado, é exigente, mas acho que é a postura certa. Portanto, acho que o Bruno Lage teve a atitude que os treinadores do Benfica devem ter nestas andanças. Augusto Inácio, tu que és treinador, e pegando aqui precisamente neste ponto que o João Pinto estava a dizer, vimos ontem principalmente nos primeiros minutos um Benfica completamente aberto, ambicioso, vamos assim dizer, no sentido de linhas subidas. Obviamente que isso depois tem o outro lado da moeda, que é dar espaço a uma equipa de Barcelona que então em transição é das melhores do mundo. Foi ajustada a estratégia do Benfica nesse sentido, sabendo da forma que se ia expor na Catalunha? Achas que tomou a estratégia certa, Bruno Lage? Bom dia a todos, mais uma vez. Olha, deixa-me dizer que eu esperava, agora é fácil de falar, que o jogo já tem. Claro. E agora é fácil de falar. Costuma dizer ganhar toda a bola à segunda-feira é fácil, não é? Exatamente. Mas eu achava que o Benfica ia apresentar uma outra estratégia. Sabendo de antemão que o Barcelona é superior ao Benfica, o Benfica não podia dar tantos passos como deu, tentando fazer o jogo a quase olho no olho com o Barcelona. E isso deu a oportunidade de aparecer um Lamine Yamal que de 1 contra 1 é terrível. E o Benfica, se nós repararmos nisso no jogo na Luz, embora faltasse o Carreras, mas tinha ali Carreras e tinha o Dali que impediam essas progressões desse grande jogador do Barcelona. O que é certo é que de 1 contra 1 ele marcou a diferença e o Rafinha depois complementou
as grandes jogadas também que o Yamal fez. Certo. Por isso, achei o Benfica, enfim, fez o que pôde, é verdade. Na primeira mão podia ter feito um resultado diferente para melhor, mas eu diria que sabendo de dentro de mão que o Barcelona tem unidades e que é uma equipa que está toda virada para a frente e precisa realmente de espaços para progredir, o Benfica deu esses passos. E eu achava que o Benfica ia apresentar principalmente uma estratégia igual àquela que apresentou na Juventus. O Benfica jogou com os blocos mais baixos e depois tentou ir para a frente com mais critério. Nesta situação, 1-0 é sempre um resultado que de um momento para o outro o Benfica também podia marcar um gol, desde que aguentasse o 0 na sua baliza. O que é certo é que ao enfrentar olhos nos olhos assim o Barcelona, deu as possibilidades também do Barcelona poder fazer o jogo que mais gosta, e nesse aspecto acho que podia ter feito uma estratégia diferente. Para mim, não quer dizer que com isto não tivesse perdido o jogo na mesma, mas era uma estratégia diferente e talvez pudesse criar mais dificuldades ao Barcelona. Não foi assim. O Benfica acaba de fazer uma boa Champions, chegou aos oitavos de final, não é uma má participação. Até contra as expectativas que se tinha no início, não é? Sim, mas eu esperava realmente uma estratégia diferente. Agora, o Benfica não foi assim que optou. Pronto, perdeu bem, ganha o Barcelona, passa à face do Barcelona injustamente, mas eu esperava uma estratégia diferente, de maior contenção dos setores mais juntos uns dos outros, certo, e não dar tanto espaço aos jogadores do Barcelona. Mariana Fernandes, ontem tivemos aqui a queda e já vamos falar disso, do governo. Do governo também, sim, não era por aí que ia, mas tens toda a razão. Ontem foi um dia de muitas quedas, na verdade. Tivemos a queda daquela que talvez fosse, em termos teóricos no papel, se calhar a grande favorita deste ano, Liverpool, que está com um avanço gigantesco, ainda por cima isso na Premier League. Este Barcelona, que é o melhor ataque da Liga dos Campeões, que é o melhor ataque da Liga Espanhola, com uma vantagem também grande, já leva mais de 70 golos, é impressionante. É para ti o grande candidato a ganhar a Liga dos Campeões este ano? Não, eu acho que o grande candidato, e lá chegaremos, acho que o grande candidato nesta altura, vou sublinhar, é o PSG, por tudo aquilo que joga em seu, no seu balanço total. Ou seja, o Barcelona é uma equipa extraordinariamente forte do ponto de vista ofensivo. Mas defensivamente, isso viu-se na Luz, por exemplo? É isso, tem neste momento, se calhar, o melhor avançado do mundo, independentemente de ter 17 anos, tem o Rafinha a fazer a melhor temporada da carreira, tem Lewandowski, tem Pedri, que é o que é, e é o equilíbrio de toda aquela equipa. Ou seja, a partir do meio campo para a frente, o Barcelona tem uma qualidade que se calhar de facto não tem par neste momento na Liga dos Campeões e no futebol europeu. O problema é quando enfrenta equipas que sabem, ou neste caso Benfica também sabe e também conseguiu ferir, e se calhar na Luz poderia ter feito um resultado diferente, mas equipas que sabem que têm outros atributos e outras condições para, desde logo, defensivamente, tentar de alguma forma toldar ou parar ou condicionar esse ataque extraordinário e depois ferir a equipa no ataque. Eu acho que o PSG nesta altura, em termos de balanço total e olhando para o equilíbrio da equipa, é a equipa que melhor joga futebol na Europa. Que é engraçado pensarmos nisso, tendo em conta que este ano talvez seja o ano em que não tem as grandes estrelas, não é? Lá não está, tem o Messi, mas lá chegaremos, vamos falar disso mais à frente, e vou guardar a minha nota de campeão para isso. Mas acho que o PSG nesta altura é o grande candidato, o que não invalida, obviamente, aquilo que o Barcelona faz e aquilo que o Barcelona está a fazer. Claro. O problema do Barcelona é que é uma equipa que se desequilibra muito na transição defensiva. O Benfica ontem não conseguiu, e aí por mérito do Barcelona, não conseguiu ferir, e foi muitas vezes apanhado também fora de jogo, não conseguiu ferir e aproveitar essa profundidade e esse espaço todo, aquele quase meio campo que o Barcelona deixa nas costas, mas outras equipas, provavelmente, outras equipas, aliás, já o fizeram. O Barcelona já perdeu esta temporada, não na Europa, mas já perdeu a nível interno. Outras equipas poderão fazê-lo, portanto, eu acho que é uma equipa que se desequilibra muito no momento defensivo e no momento em que tem de defender. Agora, a nível ofensivo, e ontem vimos isso, é talvez a melhor equipa do mundo nesta altura. Isso parece-me inegável e será sempre difícil de parar, seja pelo PSG, seja pelo Real Madrid, seja por outra equipa qualquer. Aliás, o Real Madrid já leva 2 jogos esta temporada em que não conseguiu parar aquele ataque. Acho que o resultado acabou por ser justo por tudo aquilo que vimos, e o resumo está na capa, eu acho que é a bola, que faz hoje capa com uma frase muito simples, que eu acho que é o resumo do jogo, que é nada a fazer. Ora, vamos ao Pedro Henriques. Pedro, a Mariana falava aqui de um ponto que pode ser interessante, e eu acho sempre particularmente interessante quando mencionas também essa questão, que é, ontem o Benfica foi muitas vezes apanhado em fora de jogo, e tu mencionas várias vezes que é preciso também os jogadores estarem despertos para aquilo que é a arbitragem, ou seja, o conhecimento do árbitro, o conhecimento das manhas, vamos assim dizer, que o adversário pode usar em termos de arbitragem também. Ontem foi o caso, o Benfica não pensou, não pensou, mas
não estava demasiado acordado para a possibilidade de ser demasiadas vezes apanhado em fora do jogo, tendo em conta aquilo que já sabemos que faz a linha defensiva do Barcelona? Olha, eu acho que em termos globais passou a equipa que era melhor e continua a ser melhor e que provou ser melhor. Eu acho que, como disse o Bruno Lage, e concordo, o Benfica podia ter feito mais na primeira mão, sobretudo que até porque começou daquela circunstância que teoricamente é sempre um benefício para a equipa que fica com mais um jogador, ou neste caso o Barcelona com menos um, mas isso não se concretizou. Não quer dizer que a eliminatória caísse para o Benfica, mas outro resultado podia ter acontecido na Luz e se calhar o Benfica também entraria aqui com outro resultado deste jogo. Agora, o Barcelona foi claramente melhor e depois nessa circunstância específica, que não é propriamente arbitragem, tem mais a ver até com a maneira como o Barcelona faz subir a sua defesa e que foi deixando por diversas vezes o Benfica em fora de jogo, inclusivamente o gol do Austin anulado e bem porque o Pavlidis é apanhado no corredor esquerdo em fora de jogo. É uma circunstância que ou os jogadores dentro do terreno de jogo conseguem, e quando digo jogadores sobretudo os que estão mais à frente e aqueles que fazem e que têm o momento do passe, ou conseguem-se aperceber disso para não cair no fora de jogo, ou então tem que ser o próprio treinador que estando por fora consegue ter um bocadinho melhor essa percepção e ajuda. E o Benfica não conseguiu resolver esse problema da questão específica dos fora de jogo, mas olha, eu acho que acaba por passar a equipa que no campo geral foi mais forte e o Barcelona está num momento muito alto, percebe-se isso claramente, os jogadores psicologicamente, sobretudo a atacar, estão num momento muito alto com jogadores completamente diferenciadores e que estão em grande momento de forma, o Amal, o Rafinha e não só, e portanto eu acho que acaba por ser uma eliminatória em que o Benfica chegou aos oitavos de final. Era bom que todas as equipas portuguesas que estejam na Champions League consigam chegar pelo menos a esta fase, é o mínimo quase que se exige, e vamos ver, portanto, agora daqui para a frente, sem equipas portuguesas, e com esta questão que já foi destacada aqui também. Temos o Vitória só na Conference, não é? Na Liga Conference. Sim, exatamente, mas aqui em relação à Champions, que é a questão depois do ranking, mas sobre o Vitória teremos tempo de abordar amanhã e de que maneira, porque felizmente a Rádio Observador não só vamos dar ênfase no campeão, como vamos transmitir em direto o jogo. Ora, sobre o ranking, e podemos já passar esse tema já que o abordas, Pedro, e até posso começar por ti, que normalmente és o maior apologista da valorização do ranking que temos aqui. Nós já sabemos que, independentemente, mesmo que o Vitória Sport Clube ganhe ali a conferência e até as equipas neerlandesas percam todos os jogos até ao final da campanha europeia, já sabemos que Portugal não vai conseguir subir no ranking. Há muita gente que diz que isto não é preocupante porque é uma coisa quase cíclica e que vai, com o passar dos anos, vai desgastando as equipas neerlandesas e vai fazendo subir as portuguesas, tendo em conta que só tem as melhores, de certa forma, a competir. Tu acreditas nisto? Achas que isto é uma coisa mais cíclica do que propriamente de competência dos próprios países? Sim, eu acho que mais do que acreditar ou não acreditar nisso é aquilo que o futebol português pode fazer internamente para que tenhamos as nossas equipas em representação internacional ao mais alto nível. Por um lado, aumentar a competitividade interna. Eu acho que um campeonato com tantas equipas, sobretudo ao nível da Primeira Liga, isso vai ser difícil. Por outro lado, não querendo estar sempre a bater no mesmo, a questão da centralização dos direitos não é por mais nada, é sobretudo para que as equipas mais pequenas, mesmo com diferenças orçamentais, que vão sempre a continuar a ter para as grandes, o que se percebe, tenham mais qualidade naquilo que é a qualidade das suas equipas. Até podem continuar a perder os jogos com o Benfica, Porto ou Sporting, mas têm mais opções, melhores jogadores. E terão, quer para a condição interna, quer para a parte externa. E depois um aspecto que esta época se viu um bocadinho, e que acho que é algo que tem que ser bem pensado e repensado em termos de futuro, não é só, não estou a dizer na fase de grupos, mas quando as equipas estiverem a disputar os play-offs, ou seja, nesta passagem para os oitavos de final, e depois quando tiverem jogos, como foi agora o caso, aquilo que aconteceu e fizeram com o Benfica, e muito bem feito, o adiamento do jogo com o Gil Vicente, tem que ser programado e planeado. Eu sei que os calendários são muito apertados, mas consegue-se, se calhar, se mudarmos alguma coisa no que diz respeito à Taça de Portugal, no meu ponto de vista, acabar com estas meias finais a duas mãos, as equipas dos primeiros, metade da primeira divisão, não entrar as equipas todas da Primeira Liga ao mesmo tempo, digamos que a primeira metade entrar numa eliminatória a seguir, pensar-se também o formato da Taça da Liga uma vez mais, e sobretudo à altura, acho que é um erro tremendo termos a Taça da Liga em janeiro, é a pior coisa que pode acontecer, vai bater muito com esta fase dos play-offs e também com a fase dos oitavos de final, grande desgaste, porque depois sabemos que o modelo está feito para que Benfica, Porto, Sporting e Braga vão encontrar, portanto vamos ter jogos, a gente quer jogos competitivos, queremos se calhar em circunstâncias diferentes. Portanto há aqui um trabalho que pode ser feito para que as equipas portuguesas tenham melhores probabilidades e possibilidades nas competições internacionais. Mariana Fernandes,
Esta questão do calendário pode ser realmente útil para diminuir um bocadinho, no fundo, esta questão de valorizarmos mais as competições europeias. Pode ser a chave, darmos esse ajuste. Eu sei que nos Países Baixos também se faz isso, mas creio que nos Países Baixos também há uma divisão de receitas um bocadinho mais equitativa do que propriamente aqui em Portugal. Eu não sei qual é a solução, obviamente. Se soubesse, não estava aqui sentada a falar contigo. Acho que também não vamos descobrir aqui. Estava a mandar em qualquer lado. Eu acho é que nós temos de perceber que se calhar existe um problema de fundo e deixar de arranjar teorias. Porque a verdade é que nos últimos anos, desde que se começou a falar um bocadinho mais da questão do ranking, por causa das vagas ou da limitação de vagas para a Liga dos Campeões, nos últimos anos a teoria ou a história era de que não tínhamos as equipas médias, ou digamos assim, por exemplo, exatamente na Liga Conferência ou na Liga Europa, e que essa era a grande diferença para depois a Alemanha e Países Baixos principalmente, porque, por exemplo, o Vitória de Guimarães ou o Sporting de Braga não conseguiam ter continuidade nessas competições. Ora, a verdade é que estamos em março e o Vitória de Guimarães neste momento é a única equipa que ainda está nas competições europeias. É certo que a eliminatória não é fácil, é certo que amanhã vamos perceber se isto muda tudo ou não, mas ainda está. E até estamos a falar de um ano em que, ao contrário do que tinha acontecido nos últimos anos, o Vitória de Guimarães teve sucesso nessa Liga Conferência, foi uma das melhores equipas, aliás, da fase de Liga da Liga Conferência, e está, portanto, a disputar o acesso aos quartos de final, de forma até bastante aberta e bastante hercúlea, diria eu, com o Betis. Falhou o resto, a verdade é essa. Falhou o Futebol Clube do Porto, que numa competição onde entrou até com alguma sobranceria a dizer que o objetivo era chegar à final e como favorito ficou onde ficou. Neste caso, é difícil dizer que falhou o Benfica, obviamente, porque foi contra o Barcelona, mas a verdade é que o Benfica vinha de 3 temporadas consecutivas a chegar aos quartos de final de uma competição europeia, 2 na Champions e 1 na Liga Europa, não chegou lá este ano, e obviamente também falhou o Sporting, que eu acho que noutra situação, não necessariamente contra o Borussia de Dortmund, mas poderia ter feito mais naquela reta final da fase de Liga, para não se colocar numa situação de jogar contra o Borussia de Dortmund. Portanto, falharam principalmente essas 3 equipas, e aqui já nem chega ao Sporting de Braga. Portanto, aquela teoria de que o problema era a Liga Conferência, esvaiu-se aí, e não é necessariamente o problema esta temporada. Acho que há um problema de fundo, há uma ausência de competitividade dos clubes portugueses nas competições europeias que torna tudo difícil a partir daí. É muito complicado para Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto chegarem constantemente e consecutivamente, por exemplo, aos quartos de final da Liga dos Campeões. Eu acho que é esse o grande problema e a solução pode partir daí. Agora, qual é? Não sei. Augusto Inácio, tu que foste treinador na Primeira Liga em campeonatos, creio eu, a 16 equipas e a 18. Não te vou perguntar o que é que preferes, mas vou perguntar-te se notaste, como treinador, nesses 2 contextos, se notaste a diferença na competitividade. É mais complicado ou é mais competitivo realmente um campeonato mais pequeno do que um campeonato a 18? Eu acho que quanto menos equipas estiverem na Primeira Liga, e eu vou-te já dar a minha opinião, eu acho que o Campeonato Português devia ter 14 equipas. Menos ainda que as 16. Ainda menos que as 16. E claramente que aqui a globalização dos direitos televisivos podia ser aqui assim um handicap aqui muito bom, porque o Pedro Henriques tocou num ponto e bem, porque se há mais dinheiro, pode haver melhores jogadores em todas as equipas. Claro. E se há menos equipas, também se vão distribuindo por mais, não é? Exatamente. E além disso, eu acho que depois todas as equipas que têm os seus objetivos, depois apetrechavam só o plantel, provavelmente igual com muito melhores jogadores. E daí, se há melhores jogadores, tens mais qualidade. E é evidente que estas coisas... olhamos para o nosso campeonato hoje e todos nós acho que estamos de acordo em dizer que talvez seja dos piores campeonatos de sempre, porque nem as equipas grandes e aquelas que estão à frente estão a praticar também aquele futebol e estão a ser aquelas equipas dominadoras como eram antigamente. E claramente que a gente olha para os 3 primeiros, é sempre os mesmos, aparece um Sporting Braga, aparece um Vitória, depois aparece os outsiders, o Santa Clara está a fazer um bom campeonato, o Casa Pia, e depois a quase é tudo o resto à procura de não descer divisão. Claro. O que é muito mau. Se regulas estas coisas por baixo, nunca vais ter as qualidades depois quando é a nível internacional.
E nesse aspecto há que reformular o calendário desportivo e acho eu, porque isto pois cada clube olha para o seu umbigo e quer defender a sua dama, mas olhando para aquilo que é o nosso futebol, eu diria que provavelmente 14 equipas era capaz de ser o ideal. João Pinto, isto significa que pelo menos até 2026-2027 só vão às Champions diretamente a primeira equipa, o campeão nacional, e o segundo classificado vai ter de jogar pré-eliminatórias, a não ser que consiga chegar lá pelas vagas extra da UEFA. Isto dá ainda maior pressão, neste caso, a Benfica, Sporting e Porto para serem campeões. No teu caso, por exemplo, na próxima época já sabemos que seria assim, mas no teu caso, por exemplo, ganha ainda mais importância e maior pressão ser campeão nacional do que propriamente se quer estar a pensar noutras competições? E bem, se queremos que seja competitivo, convém que não haja 3 lugares para a Liga dos Campeões, porque senão ninguém tem que correr atrás da cenoura. Portanto, acho que sim, acho que se houver só um lugar, o campeonato lá em cima tem que ser mais competitivo. Se houver 2, competitivo é, portanto, acho que sim. Acho que estas coisas não... uma coisa é olhar-se para este ano e dizer-se, bem, a Conference League correu bem, o resto correu tudo mal. Eu não acho. Acho que o Benfica e o Sporting até tiveram... para um ano de estreia até tiveram muito bem. O Sporting estava a fazer uma Champions fenomenal, depois teve aquele terremoto Ruben Amorim. O Benfica também mudou de treinador, teve que mudar de sistema, ainda assim teve uma primeira fase muito boa. O Benfica em 12 jogos perde 5 e joga 3 vezes com o Barcelona, uma com o Bayern de Munique e uma com o Atlético de Madrid. Portanto, eu acho que o Benfica, tanto o Benfica como o Sporting tiveram muito bem. A questão da competitividade do campeonato, da não competitividade do campeonato, de haver equipas a mais ou a menos, acho que, olhando para a solução, começa muito mais pela base e acho que é muito mais... tem muito mais a ver com a Federação e com a maneira como a Federação limita a maneira como os talentos vão todos parar ao Benfica, ao Sporting e ao Futebol Clube do Porto. Portanto, acho que isso começa tudo nas escolas, no número de equipas de iniciados que o Benfica e o Sporting e o Porto e os outros podem ter, em comparação aqui com o Desportivo do Feijó, que se vê à rasca para ter uma equipinha. Portanto, eu acho que estas coisas, a maneira de se distribuir o dinheiro começa por aí, limitar o número de jogadores e de equipas que os grandes podem ter, que é para depois o talento poder estar espalhado pelo país todo e os clubes poderem financiar o crescimento através da venda dos seus jogadores. Agora, quando de repente qualquer miúdo joga no Benfica, porque o Benfica tem Benfica A, B, C, D, Z e tudo e mais alguma coisa, é difícil depois serem os trocos que vêm das transmissões televisivas resolver um problema. Portanto, eu acho que o problema de base do futebol português começa muito mais aí, na parte federativa, do que propriamente nestas coisas de um ano. Um ano dá mais, o outro ano dá menos. Meus caros, ainda certamente gostaríamos muito de falar da Liga dos Campeões. Tivemos esse grande jogo entre Liverpool e Paris Saint-Germain. Não vamos ter tempo para isso, mas foi uma grande jogatana. Já mencionámos há pouco as possibilidades que o Paris Saint-Germain tem de fazer finalmente uma boa Liga dos Campeões. Já chegou uma final. Vamos ver se é desta que vai levar o caneco para a capital francesa. Vamos às notas de campeão. Começo por ti, João Pinto, que é o teu campeão do dia e que nota é que dás? O Bruno Lage, do 16, pela ambição que teve, que revelou, com que, entre aspas, infectou o Benfica, desde a fase de Liga até ao play-off, até agora estes jogos com o Barcelona, tirando esse jogo com o Bayern de Munique em Munique, em que o Benfica fez o melhor resultado de sempre contra o Bayern de Munique fora, em que ele também se fechou cá mais atrás. Tirando isso, acho que foi uma Liga dos Campeões com a atitude certa e, portanto, uma excelente nota para o Bruno Lage. Pedro Henriques, que é o teu campeão do dia. E que nota Olha, numa semana onde Portugal está sob tempestades climáticas, onde caiu o governo, caiu o Benfica e até o desfecho do Festival da Canção foi muito deprimente, eu vou destacar e vou dar o meu destaque para a Armada Lusa do Paris Saint-Germain, que estão em alta, lá em terras longínquas, repare-se, onde uma janela é uma fenêtre, um cão é um chien e até lixo diz-se pubel. Nota 19 para João Neves, Nuno Mendes, Vitinho e Gonçalo Ramos. Estão mesmo em alta. Tu tens de trazer mais vezes o dicionário de francês para aqui, eu gostei. E o Luís Campos, o Luís Campos também lá anda. É verdade. Muito bem, vamos ao Augusto Inácio Augusto, que é o teu campeão do dia, que nota dás? Olha, dou nota 20 para o jogo em si do Liverpool com o PSG. Vais falar francês ou inglês? Não. Tanto se está aqui em Portugal intensidade, resistência física, jogar à defesa, jogar ao ataque. Olhem esse jogo e vejam se não está lá isso tudo. Nota 20 para esse grande jogo. Ora bem, Mariana Fernandes, fechamos contigo, que é para ti o campeão do dia e também que nota é que dás? Olha, tenho que dar um 18 ao Luís Henrique. Óbvio
que Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos também estão de facto a fazer uma temporada extraordinária. Vitinha é assombroso neste momento. Mas Luís Henrique eu acho que é aqui a figura central que vai mudar ou que vai mudar o paradigma do PSG. Aquela ideia de que o PSG era uma super equipa com muitas estrelas mas que não conseguia chegar a lado nenhum e nunca conseguia na verdade ser candidato a ganhar a Liga dos Campeões. Certo. Neste momento, como eu dizia no início, eu acho que o PSG é o grande candidato a ganhar a Liga dos Campeões por tudo aquilo que está a jogar, e isso faz parte também da mudança de paradigma de Luís Henrique. O João Neves tem uma frase muito curiosa ontem, no final do jogo, que eu acho que é a chave disto tudo também, que é, perguntam-lhe como é que é possível, ou o curioso de o PSG estar de facto a ter este sucesso, ou estar a jogar tão bem, ou estar a ter uma temporada tão positiva no ano em que perdeu a grande estrela. E ele diz, se calhar é mesmo por aí, perdemos a estrela, mas agora brilhamos todos um bocadinho. Eu acho que é essa a chave. Acho que o João Neves tem aí a chave. Neste momento é uma equipa que brilha, deixou de ter a estrela, passou a ter várias estrelas. Ora bem, meus caros, amanhã estamos de volta para mais uma edição de O Campeão é, sendo que nunca me canso de relembrar, e o Pedro Henriques também já o disse há pouco, amanhã vamos ter também aqui a transmissão em direto na Rádio Observador do relato do Vitória Sport Clube Real Betis. Vamos estar a acompanhar esse jogo decisivo, segunda mão dos oitavos de final da Liga Conferência, para ouvir aqui na Rádio Observador a partir das 7h35, é quando começa a emissão especial, com o relato a começar às 8 da noite, é para ouvir aqui, obviamente, na Rádio Observador. Obrigado por mais uma edição, amanhã estamos de volta, a partir do 12h30. Um forte abraço.